Bom dia, minha amiga, meu amigo. O Blog da Cidadania ao meio-dia está no ar e a notícia que chega pela matéria de Jamil Chad, correspondente da Folha de São Paulo, na Suíça. Ele é um especialista, inclusive, em ONU, e ele funciona quase que como um setorista. Esse repórter, ele acompanha o dia a dia da Organização das Nações Unidas, das notícias lá no norte da Europa, e ele transmite tudo em primeira mão para o Brasil, é um jornalista muito bom. Ele antecipou todos os movimentos, ele foi a principal fonte no Brasil de informações sobre todos os movimentos na Organização das Nações Unidas. E eu quero, antes de falar de tudo isso que eu vou falar, eu quero começar falando sobre o estado de espírito de quem, como nós, atua para tentar redemocratizar o Brasil. Eu acho que aqui, neste espaço, neste canal, no qual este que vos fala todos os dias passa informações que obtém e notícias sobre o que vai acontecer com os rumos do nosso país, com a nossa democracia, com a vida de todos nós. Eu quero oferecer a você a seguinte visão. Quem vem a um canal como esse não está em busca de diversão, não está em busca de passar o tempo, não está em busca, muitas vezes, nem de se informar, mas de formar algo que possa fazer frente para um processo, fazer frente a um processo de destruição lenta, gradual e sistemática da democracia brasileira. A democracia brasileira ela vem em uma linha descendente nos últimos anos, eu diria que a partir de 2013. Claro que em 2005, o ano em que estourou o escândalo do Mensalão, já havia ali a percepção, pelo menos da minha parte, e eu acho que de outras pessoas também, no que tange os rumos do nosso país. Ali eu pensei, meu Deus, esse escândalo surge com essa virulência depois da privataria tucana, depois de toda a corrupção da ditadura militar, com a democracia florescendo ainda no nosso país. 2005, para que se tenha uma ideia, fazia 85, 95, fazia 20 anos que a gente tinha saído da ditadura militar e tínhamos tido poucos governos ainda. Democracia brasileira tentando se achar, como tentava se achar até 2013, quando teve o primeiro grande golpe, que foram aquelas manifestações sem pé nem cabeça, obviamente orquestradas e com a descoberta por todos nós de que a esquerda brasileira tinha gente que não sabe nem onde tem o nariz, e além do outro lado você ter Hitler, né? Então, a situação do Brasil vem me preocupando há muito tempo. Em 2007, eu criei o Movimento do Sem Mídia, a partir da notícia de que o Supremo Tribunal Federal ele havia indiciado o José Dirceu no inquérito do Mensalão por pressão da imprensa. O ministro Ricardo Lewandowski foi flagrado por uma repórter da Folha em um restaurante falando disso com alguém ao telefone. Ele disse com essas palavras: o STF indiciou o José Dirceu porque a mídia colocou a faca no nosso pescoço e nos obrigou a indiciar uma pessoa que não indiciaríamos em condições normais por falta de elementos para culpar essa pessoa. Foi isso que o ministro Ricardo Lewandowski disse em 2007. Eu fui ao Blog da Cidadania, que já existia havia 2 anos, isso lá no longínquo 2007.
o Blog da Cidadania na internet, o site Blog da Cidadania, já tinha 2 anos. Eu fui lá e escrevi que a gente não podia mais aceitar aquilo, a gente não poderia ficar calado vendo o judiciário, lá em 2007, indiciar uma pessoa sem a convicção de que essa pessoa fosse culpada, porque a mídia pressionou. E ali eu escrevi um manifesto de umas 3 páginas, e que seria lido numa convocação que eu fiz em seguida para um ato público diante do jornal Folha de São Paulo. Então, eu cheguei aos leitores que frequentavam o Blog da Cidadania, alguns deles devem estar assistindo, né? Tem o João Pegna, por exemplo, que eu vejo sempre ele aí, é daquele tempo. Tem vários outros leitores antigos do Blog da Cidadania que se juntam aos novos, que me conheceram só no YouTube, tá? Essas pessoas, elas foram convocadas, elas liam o site Blog da Cidadania, e precisa gostar muito de política para ler um blog sobre política, né? Precisa ter muita clareza sobre o que um cidadão deve fazer para contribuir com o seu país, para ler um blog, um site independente sobre política. Significa que você é uma pessoa engajada, como são todas as pessoas que tem aqui. Naquele blog, logo após o STF indiciar o José Dirceu por pressão da mídia, eu convoquei uma manifestação diante de um órgão de imprensa, conversando com os leitores, decidimos que seria a Folha de São Paulo, porque ficava numa região central, qualquer ato ali teria muita visibilidade, e começamos a convocar pessoas, e apareceram ali umas 500 pessoas para fazermos aquele ato público diante da Folha, e lá foi lido esse manifesto, e no manifesto dizia basicamente o seguinte: se esse comportamento do judiciário não parar, isso vai terminar em golpe. Isso foi dito em 2007. E desde então, mesmo sem ter bola de cristal, o que se eu tivesse me permitiria, por exemplo, acertar na loteria, né, ganhar um prêmio na loteria, ficar rico e viver no Caribe e mandar tudo para o espaço, já que eu não tenho essa bola de cristal, e já que eu não faria isso, porque é o meu país, então, naquele momento, eu e os leitores que foram lá se manifestar, eram umas 5 centenas, 4, 5 centenas de pessoas que liam o blog foram lá. Veja o engajamento em 2007 das pessoas. Hoje apareceriam milhares. Sim, mas hoje você tem Facebook, YouTube, você tem um monte de aparatos. Nós estamos falando de 2007. A internet ainda era algo incipiente. A população, inclusive, incluída na internet, era muito pequena, cresceu exponencialmente de 2007 para cá, mas as pessoas foram, e ali ocupamos a via pública, e a Folha de São Paulo mandou repórteres cobrir. No dia seguinte, isso foi um sábado, né, 15 de setembro de 2007, houve esse ato do Movimento Sem Mídia, isso está nos arquivos da Folha de São Paulo. No dia seguinte, a Folha de São Paulo cobriu. E ali eu disse claramente a centenas de pessoas, e depois a milhares que leram o relato de tudo aquilo na internet. Eu disse para todos: isso vai terminar em golpe. Nós estamos num caminho de destruição da democracia. Então, na verdade, se nós quisermos retroceder ao início de tudo que está acontecendo hoje, a gente tem que retornar a 2007. E eu posso dizer, em minha defesa, que há vários momentos em que eu disse que várias coisas iriam acontecer, e essas coisas aconteceram. Quem quiser ir ao Blog da Cidadania, o endereço é blogdacidadania.com.br. Você vá ao índice por data das postagens e procure no mês de junho. É fácil, porque antigamente, nessa época, eu escrevia um post por dia no Blog da Cidadania, e você vá ao Blog da Cidadania
e veja essa matéria do mês de junho, só tem 30 matérias, então vai ser fácil de achar, vai aparecer uma embaixo da outra. Você vá até o mês de junho e leia a matéria Isso vai terminar em golpe. Isso foi escrito em junho de 2013. Eu falei de novo aquela frase que eu tinha dito 6 anos antes. 6 anos antes eu disse, isso vai caminhar para um golpe. Em 2013 eu disse que ia caminhar para um golpe. Em 2016 o golpe aconteceu. O golpe aconteceu 9 anos depois da primeira vez que eu falei que a gente estava caminhando para esse rumo. Por bola de cristal? Não, porque tudo estava ali mostrando que aquilo aconteceria. Quando eu vejo a própria esquerda sabotar um governo de esquerda, dando razão a todos os fascistas, permitindo, como movimento Passe Livre, o PSOL, parte do PT, a Rede, PSTU, todos esses partidos, até UNE, até parte de vários movimentos sociais, do MST, várias pessoas, eu cito uma por uma, vários grupos apoiaram aquelas manifestações malucas que tiraram o fascismo do armário e nos colocaram na situação que nós estamos hoje. E essas mesmas pessoas hoje vêm aqui no site dizer o seguinte: o Eduardo não acerta, o Eduardo fica iludindo os outros, o Eduardo não ilude ninguém. Nós estamos falando das coisas que podem melhorar no país sem ele, que não fosse ele ser libertado, porque a pressão internacional cresceu demais, e essa pressão agora, eu venho contar para vocês uma notícia, eu quero fazer um pedido a todos aqueles que me acompanham e que querem que a gente saia dessa situação, essa história de que nada vai dar certo, de que o STF não vai fazer nada, de que a ONU não vai fazer nada, não é verdade, desanima as pessoas e significa, sabe o que? Uma rendição. Nós não podemos nos render porque a gente vive aqui, nós não temos a opção de sair do país. Olha, eu vou desistir, então eu vou sair do país, porque, lógico, se eu desistir de lutar pela minha vida, eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar aqui. Eu vou ter que ir embora daqui, porque aqui vai piorar muito. Se eu desistir de lutar pela minha vida, pelos meus interesses, dizendo que não tem jeito, que não adianta, que não sei o quê, então é melhor você mudar daqui. Porque se você continuar aqui no Brasil, a coisa vai ficar feia para o seu lado, porque você está desistindo. Então, você está dando vitória ao fascismo. Você está dando vitória a um governo composto por nazistas, e isso não é uma metáfora, não é um exemplo da lei de Goodwin, que dizia que quando alguém perdeu uma discussão, chama o outro de nazista. Não, o próprio Goodwin, que criou a lei de Goodwin, diz que a lei de Goodwin não se aplica a Bolsonaro porque ele é nazista. É nazista, tem um nazista no governo dele, encenou uma cena histórica do nazismo, proferiu palavras do nazismo. O presidente na constituição do seu novo partido, o Bolsonaro já declarou em vídeo gravado na internet admiração por Hitler. É disso que nós estamos falando. E a matéria de Jamil Chad, no UOL de hoje, diz o seguinte: queixa de Lula na ONU afirma que Moro cogitava ser presidente já em 2018. A queixa levada pelos advogados do ex-presidente Lula ao Comitê de Direitos Humanos da ONU afirmou que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, tem pretensões presidenciais. Uau! Uau, que revelação, né? Mas ele está dizendo aquilo que o Luiz Inácio Lula da Silva disse à ONU. E, dizendo isso à ONU, ele diz o que é óbvio para qualquer jurista: se eu sou um político com pretensões eleitorais e presidenciais, e o Sérgio Moro deixa de ser juiz, torna-se um político e tem pretensões presidenciais, eu não posso ser julgado por esse sujeito, não é? Porque ele vai me derrubar
para vencer as eleições presidenciais. Isso é óbvio, o entendimento da ONU é óbvio, isso está dizendo aqui na matéria, vamos continuar. O caso foi aberto em 2016, quando Moro aceitou a denúncia do Ministério Público, em junho de 2016. O Moro aceitou, junho ou julho de 2016, o Moro aceita a denúncia contra o Lula, no caso do triplex do Guarujá, e aí o Lula denuncia à ONU o que a defesa do ex-presidente dizia ser uma postura parcial do então juiz de Curitiba. Outro argumento central é de que Moro estaria agindo em conluio com os procuradores no julgamento do ex-presidente. Lula é representado pelo Cristiano Zanin e Valesca Martins, além de especialistas internacionais. O governo brasileiro rebateu e alegou que o Estado de Direito, vejam bem, agora aqui nós temos que fazer um parêntese. A denúncia foi feita, o governo brasileiro então se defendeu, rebateu e alegou, inclusive agora, após a última denúncia, que o Estado de Direito e o devido processo legal têm sido respeitados no país. Além disso, Brasília insiste que não há motivo para que o caso seja aceito pelo comitê, já que o processo ainda não se esgotou no país. Porém, não existe essa necessidade de que nenhum processo do Lula se esgote no país para que haja o recurso à ONU. O que precisa ser provado à ONU é que não há mais possibilidade de aquela pessoa obter qualquer tipo de vitória em um processo como esse. Não existe essa possibilidade mais. A gente sabe que aqui no Brasil houve uma reviravolta com o caso da Vaza Jato, do Intercept. O Lula foi libertado. Existe a possibilidade, sim, dentro do sistema de justiça brasileiro, de serem anuladas as acusações e as condenações do ex-presidente Lula. Basta que no julgamento da suspeição de Moro, nos próximos meses, o STF considere, em maioria, que o Sérgio Moro não tinha isenção para julgar o ex-presidente Lula, devido ao fato de que ele tinha interesses políticos na condenação do Lula. Isso é possível de acontecer? É possível de acontecer. Porém, o processo, como está se conduzindo, ele não oferece a mínima garantia de que isso vai acontecer. Não é? O processo legal no Brasil, como já manteve o ex-presidente Lula 580 dias encarcerados, ao arrepio da Constituição, porque nós temos que entender o seguinte: a Constituição da República Federativa do Brasil determina, no seu artigo 5º, que ninguém será preso sem trânsito em julgado de um processo criminal. Isso está claro, está em leis que regulamentaram esse artigo da Constituição, leis ordinárias, Código de Processo Penal, que regulamentou esse preceito constitucional. Isso está muito claro no nosso arcabouço jurídico e, apesar disso, esse homem ficou encarcerado por 580 dias, tendo ele mais de 70 anos de idade, estando ele no outono ou no inverno da sua vida, chegando ao fim da sua vida, esse homem perdeu 580 dias porque a Constituição foi desrespeitada pelo Supremo Tribunal Federal, pela Suprema Corte de Justiça do nosso país, tomou uma decisão que violou a Constituição Federal. O que mais a ONU precisa para julgar esse caso? E é por isso que a ONU, pensando exatamente como eu, segundo as informações dessa matéria que eu vou ler agora, diz o seguinte: o caso vai ser concluído. Uma decisão vai ser tomada. E vamos prosseguir, então. O governo brasileiro, preocupado
quem diz que a ONU não vai acontecer nada, a ONU não pode fazer nada, o governo brasileiro tem se defendido furiosamente dessa acusação na ONU, porque o governo brasileiro não foi o Temer que jogou, isso começou no Temer, não foi o Temer que jogou o Lula na cadeia, não foi o Temer que começou tudo isso, porém, o processo contra o Lula, porém, o Estado brasileiro é responsável pelo que faz e pelo que fez o Sérgio Moro. Então, é o Estado brasileiro que tem que se defender na ONU. E o governo brasileiro, preocupado com a repercussão internacional de uma condenação como essa, que retira toda a credibilidade política, jurídica e institucional do nosso país, o governo brasileiro, com essa preocupação daqueles que têm cérebro dentro do governo, rebateu e alegou que o Estado de Direito e o devido processo legal estariam sendo respeitados no país, e não é isso que tudo aquilo que eu concluí agora mostra. Não houve um processo legal respeitado no momento que a Constituição foi violada para prender alguém sem provas. Além disso, Brasília insiste que não há motivo para que o caso seja aceito, já que o processo ainda não se esgotou. Não se esgotou, mas a confiança nesse processo está esgotada faz muito tempo, e isso basta. Documentos do processo obtidos com exclusividade pela coluna do Jamil Chari, correspondente do Grupo Folha na Suíça, revelam que, ao defender essa tese diante dos membros do Comitê de Direitos Humanos da ONU, os advogados de Lula alegaram que Moro estaria visando a presidência da República. Naquele momento, porém, o horizonte era o processo eleitoral, que ocorreria 2 anos depois, em 2008. Aqui ele já está abordando a acusação que o Lula fez ao Moro em 2018, dizendo, olha, ele vai sair candidato. Juiz seria candidato agindo contra rival, diz documento, é o subtítulo. Como argumento final e conclusivo sobre a visão parcial de Moro, houve inúmeros artigos de jornal nos últimos meses e até mesmo uma pesquisa de intenção de voto feita diante desse cenário que tem a expectativa ou incentiva o juiz Moro a concorrer à eleição para a presidência do Brasil em 2018. Uma eleição em que Lula poderá voltar a concorrer desde que ele não tenha sido condenado, hífen, pelo juiz Moro. Travessão, né? Pelo juiz Moro. Afirma a queixa protocolada há 4 anos. Esse é um texto que eu acabei de ler, de uma queixa que foi protocolada em 2016, falando da eleição de 2018. Houve uma premonição, né? Como aconteceu comigo quando escrevi, em 2007, que aquele processo político envolvendo o judiciário, que tinha indiciado José Dirceu sem provas, ia terminar em golpe em algum lugar do futuro. Certo? Então, o juiz não descartou a ambição imputada a ele, continua o texto, por estes artigos, devendo, portanto, ser objetivamente considerado como um possível candidato, escreveram os advogados. Dificilmente há exemplo mais forte de parcialidade do que este. Um possível candidato presidencial atua como juiz no caso de um candidato rival com forte interesse na condenação e, portanto, desqualificação do candidato, alegaram. Os advogados apontaram que o juiz Moro, então, decidiu que tal acusação contra ele carecia de seriedade porque ele não era responsável por atos de terceiro. Mas se ele atua como juiz de primeira instância, ele deve deixar claro para a opinião pública que ele não irá ser candidato à presidência, o que ele notadamente tem feito ao contrário, concluíram os advogados do Lula. A avaliação de especialistas dos Estados Unidos. Agora, o Jamil Chari, esse correspondente da Folha de São Paulo, ele faz relato do que é que está sendo dito nos Estados Unidos na véspera do julgamento final desse caso, que vai ocorrer em breve e sobre o que eu já vou falar. A avaliação de especialistas dos Estados Unidos é a de que, de acordo com a apuração realizada,
as referências às pretensões presidenciais de Moro foram feitas depois que especialistas foram consultados pelos advogados do Lula para avaliar o perfil do então juiz Sérgio Moro. Os peritos norte-americanos responsáveis pelo trabalho de avaliação atuam em grandes casos nos Estados Unidos, são peritos renomados. Você pode dizer, quem garante isso que você está falando? Eu estou traduzindo uma notícia do jornal Folha de São Paulo, do portal UOL, por um famoso e eminente correspondente internacional do Brasil, que pauta grande parte da imprensa nacional. Aí vai da crença de cada um no que esse profissional está divulgando. A meu juízo, é uma pessoa séria, e quando ele diz que quem fez a avaliação, que eu vou ler agora, foram peritos isentos, que não são petistas, que não são comunistas, que são norte-americanos e são contratados para atuar em grandes casos jurídicos nos Estados Unidos, esses peritos têm que ser levados em conta e seguramente, ainda que você não acredite, a Organização das Nações Unidas, ao tomar sua decisão proximamente sobre a queixa do ex-presidente Lula, vai sim levar em conta o que esses especialistas norte-americanos concluíram da análise da postura do juiz Sérgio Moro, do Poder Judiciário em relação ao Lula. Vamos lá o que eles dizem. O resultado daquele trabalho mostrou que Moro não atuava como um juiz desinteressado, mas sim como alguém que tinha ambição por poder. Eu acho que seria impossível qualquer pessoa com uma mente sã, normal, com uma quantidade de neurônios aceitável, eu acho impossível que a pessoa não enxergue que o juiz Sérgio Moro tinha outras pretensões quando ele atuava, ou pelo menos desempenhava o papel de juiz do Lula. Tanto é verdade isso que acabou a eleição de 2018, ele virou político e entrou no governo político do Bolsonaro. Como todo governo é um governo político, um governo é político, ele deixou a toga para ser ministro, ele virou político, como era dito pelo Lula. E como concluíram os especialistas norte-americanos que analisaram a seriedade da queixa do ex-presidente Lula. Esse trabalho é geralmente realizado nos Estados Unidos, tanto pelo Departamento de Justiça, como pela defesa para a escolha de jurados em processos de grande repercussão. Então, esse é o trabalho dos especialistas que concluíram que o Moro tem, sim, um viés tal. Vamos ver o que eu vou dizer. Membros da entidade internacional que estiveram envolvidos no caso Lula comentaram que o argumento político sobre Moro chamou a atenção e que, ainda que a candidatura de 2018 à presidência pelo Moro não tenha se concretizado, a decisão do Moro de acertar ser ministro deu na mesma do que ele ser presidente. Ele virou político. Ponto. É isso. Se você entra em um governo para trabalhar em um cargo de indicação política, você vira um político. Há poucos dias, durante sua participação no programa Roda Viva, Moro negou qualquer pretensão presidencial em 2022, apontando que Jair Bolsonaro já teria acenado com a vontade de buscar um segundo mandato. Mas fontes em Brasília relembram que, antes de assumir o cargo de ministro, Moro já havia dado declarações de que não entraria para a política. Então, o que é que os especialistas eles concluem? Bom, mas o Moro disse que não é político. Aí os especialistas falam, bom, pelo menos existe uma prova de que ele mente nas declarações que ele dá. Ele anteriormente, aqui está uma outra continuação da opinião dos especialistas. Abre aspas. Jamais entraria para a política, disse Moro em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo em 2016.
No final de 2019, seu índice de aprovação, segundo uma pesquisa da Datafolha, era superior ao do presidente Bolsonaro, e ele havia aceitado ser... ele já era ministro do governo Bolsonaro, então ele entrou para a política. Então, essa mentira é comprovada, não existe dúvida de que o Moro mentiu. Quando ele diz, se você diz, eu não vou fazer alguma coisa, e aí você faz essa coisa, à vista de todos, você confessou que você mentiu antes. Acabou. Então, para especialista, para quem entende, não precisa, não tem essa questão de vai e vem, não, mas ele disse, mas não disse, mas por que disse? Quando disse, ele disse que não ia ser político e virou político, mentiu, ponto. Então, isso os especialistas consideram o quê? Simplesmente um indicativo de que tem coisa nesse meio aí, tem cachorro nesse mato. 2 anos depois de o caso ser aberto em Genebra, na Suíça, o Comitê de Direitos Humanos da ONU concedeu medidas cautelares e solicitou às autoridades brasileiras que mantivessem os direitos políticos de Lula até que seu caso fosse avaliado pelo Supremo Tribunal Federal e que o mérito do caso fosse tratado em Genebra, no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, onde o caso estava e continua tramitando. Apesar de o Brasil ser signatário dos tratados da ONU, as autoridades ignoraram a decisão. Essa é uma coisa gravíssima, está dito em uma frase, um parágrafo só para essa frase, no texto que eu estou lendo, dada a importância dessa frase. O Brasil, ele assinou um tratado, vários tratados o Brasil assina. Quando um país assina um tratado, o que se espera é que ele cumpra esses tratados. Países que não cumprem tratados são como juízes que dizem que não vão ser políticos. Quando o juiz diz que não vai ser político e vira político, ele mentiu. Quando um país assina um tratado e depois não cumpre esse tratado, na hora em que se enseja uma situação que exige o cumprimento daquele tratado, esse país também mentiu como um juizeco de primeira instância de uma paróquia caipira no interior de não sei o quê. Ponto. Então, o Brasil mentiu juntamente com Sérgio Moro. Assinou um documento dizendo, eu vou respeitar este tratado. E, em seguida, desrespeita o tratado. Qual era o tratado? O tratado com a ONU, assinado pelo Brasil com a ONU, era o de que o nosso país iria acatar as decisões da ONU no que diz respeito aos seus processos políticos, quando esses processos estivessem sob júdice na Corte Internacional que a ONU constitui para tratar questões dos direitos humanos. Então, o Brasil voluntariamente assinou esse documento e isso tem que ser respeitado pela diplomacia, por todos os governos sucedâneos, porque você não pode assinar um documento porque está nesse governo, aí o outro governo, não, mas não fui eu que assinei, não, mas o Estado brasileiro assinou. E você não é o Bolsonaro, você não é o Lula, você não é o FHC, você não é o Itamar, você não é o Sarney. Você é um representante do Estado brasileiro e você tem que honrar processuais nesse tratado. Você tem que abrir um processo para mudar esse tratado para que você tenha, para que o seu país tenha credibilidade. Então, aqui, o correspondente cita o fato que também foi considerado pelos especialistas norte-americanos já citados, que atuam nos grandes processos dos Estados Unidos e que deram um parecer para a ONU. E eles colocaram o fato de o Brasil descumprir o tratado como um dos agravantes da fé Brasil ao pedido para que o Lula fosse solto, e não deu, naquela época,
época, qualquer garantia de que essa seria a conclusão dos seus trabalhos. Ele simplesmente disse para o Brasil, olha, eu não estou apoiando nem desapoiando, eu só estou dizendo que, de acordo com os nossos tratados, tirar o direito político desse sujeito e impedir que ele seja candidato em 2018, ou seja, o Lula. A ONU queria que o Lula pudesse disputar a eleição, mesmo que estivesse preso. Porque se um plano de saúde, por exemplo, nega um procedimento para uma pessoa enquanto ela está na mesa de cirurgia e essa pessoa morrer, se depois a justiça concluir que o plano de saúde estava errado, o dano que o plano de saúde gastou se torna irreversível. Então, é adotada uma medida cautelar para evitar que qualquer situação irreversível ocorra porque alguém decidiu descumprir alguma cláusula ou tomar alguma decisão de força. O órgão das Nações Unidas que decidiu isso e que avaliou todo o processo do Lula, ele percebe que há vários indícios, segundo demonstra a matéria, há vários indícios de que há algo acontecendo de estranho no Brasil e o Estado brasileiro está adotando comportamentos que não estão de acordo com a boa-fé. Naquele momento, o Comitê de Direitos Humanos da ONU deixou claro que, ao pedir medidas cautelares, não estava pré-julgando nada. Segundo fontes próximas ao caso, e que estão acompanhando o processo internamente no Comitê de Direitos Humanos da ONU, é a de que o processo vai ser encerrado em meados deste ano. Meados é no meio. O meio até junho, o que se supõe é que o caso do Lula na Organização das Nações Unidas seja finalmente julgado, e aí o que vai acontecer? A ONU vai emitir um parecer, uma decisão internacional que vai nortear, vai marcar a imagem do nosso Brasil diante do mundo e vai tentar acionar o tratado que o Brasil já descumpriu uma vez. Então, o Brasil vai ter que violar uma decisão da ONU, aí outros vão dizer, mas, por exemplo, Israel toda hora está violando decisões da ONU. Estados Unidos, toda hora, está ignorando decisões da ONU. Ocorre que os Estados Unidos são o país são a maior potência militar, tecnológica, financeira, cultural e científica do planeta. Israel é um país que vive numa zona de guerra. Israel, eventualmente, o pessoal está almoçando, está no clube, está na praia, está caindo bomba em cima do país. É uma situação totalmente diferente do Brasil. Em situação de normalidade democrática, para um país do terceiro mundo, que precisa de investimentos, que precisa de confiança da comunidade internacional, ter um atestado um atestado irrefutável. Quando a ONU decidir que o Brasil cometeu perseguição política e derrubou e prendeu ilegalmente um governante, jogando no lixo o voto do povo, a mensagem que passa para o mundo é a seguinte: no Brasil não há democracia. Evidentemente que não vão obrigar o Brasil a absolver o Lula ou dar um processo legal justo para o Lula, anulando os processos do Moro. Porque a ONU vai dizer que as condenações do Lula, elas têm que ser anuladas. E o Brasil teria que anular. Provavelmente não vai acontecer, ou provavelmente o STF vai anular tudo isso antes que a situação fique ainda pior. Pelo que eu tenho entendido, minha amiga, meu amigo, o STF está preferindo que essa decisão de anular os processos contra o Lula e dar outro julgamento para ele, outros julgamentos para ele, é o melhor caminho para o Brasil. Por quê? O Brasil, se fizer isso proximamente, ele não vai ter que se submeter ou não vai ter que desrespeitar uma decisão da ONU. Então, gente, vamos pensar o seguinte: a ONU
pode tomar uma decisão de intimar o Brasil a anular todas as condenações do Lula. O Brasil não precisa ter uma reação diante disso, se ele já tiver feito aquilo que tudo indica que vai ter que ser feito, ou que pelo menos a ONU vai determinar que o Brasil faça. O que o Brasil deveria fazer? Deveria anular logo esses processos. É um absurdo que o sujeito que julgou o Lula seja ministro, esteja em todas as pesquisas, seja um forte candidato à eleição, tudo a partir do processo em que ele jogou o Lula na cadeia. Isso é uma vergonha, isso é, para qualquer pessoa com o mínimo de boa-fé, sabe que isso não está certo. Se fosse com algum político da preferência desses caras, eles não iam aceitar de forma nenhuma. Se quisessem jogar o Bolsonaro na cadeia, sob o tipo de prova que usaram contra o Lula, os partidários dele iam subir nas tamancas. Se fizessem qualquer coisa contra o Moro desse jeito, essa história de que o Lula, por ser o Lula, não tem direitos, só é cabível na mão de gente que não tem cérebro. Ninguém quer de sã consciência, inclusive na direita, na própria direita, que inclusive quando quiseram tirar o Lula de Curitiba e jogar ele na geral, num presídio no meio de traficante, de assassino aqui em São Paulo, até políticos de direita foram ao STF exigir que o STF proibisse a teleguiada do Moro de fazer isso com o Lula. Porque as pessoas entendem que hoje é com ele, amanhã é comigo. Então, gente, chegou a hora de haver um surto de bom senso no país que se espalhe como coronavírus, que se espalhe mais rápido. A gente precisa do vírus do bom senso se instalando nesse país e proliferando a velocidade da luz. Porque falta bom senso a um país que confessa diante do mundo que o seu sistema jurídico é uma farsa. E é isso que está acontecendo, e é isso que vai acontecer quando o Conselho de Direitos, agora já não é nem mais o comitê, são órgãos diferentes dentro da ONU. Se o Comitê de Direitos Humanos da ONU decidir isso vai ser uma decisão do Conselho de Direitos Humanos da ONU. É um órgão que tem um peso mundial enorme, e esse órgão vai dizer: se vocês não anularem esse processo contra o Lula, vocês vão ter, nesse país, um sistema jurídico corrompido, viciado e, portanto, inseguro, e aconselhamos, por conta disso, que ninguém coloque um centavo nesse país, porque se precisar de alguma coisa do judiciário, vai enfrentar um judiciário corrompido. É isso que pode acontecer com o nosso país, a menos, minha amiga, meu amigo, que na volta, na semana que entra, dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal concluir um julgamento que já começou na segunda turma. Edson Fachin e Carmen Lúcia são 2 dos 5 ministros da segunda turma do STF, os outros 3 são Gilmar Mendes, Lewandowski e Celso de Mello. Faltam 3 votos, os 2 primeiros votos do Edson Fachin e da Carmen Lúcia foram contra a decretação da suspeição do Moro para julgar o Lula. Todos os prognósticos dizem, a gente já tem certeza que Gilmar Mendes, Lewandowski vão votar contra o Moro, e agora a gente já sabe também que o Celso de Mello se convenceu de que o Sérgio Moro, ele agiu mal, ele agiu de forma partidária, por todas as razões que eu já expliquei aqui. Com isso, esse processo vai parar no plenário, onde os 11 ministros vão julgar isso. Existe uma grande possibilidade, eu já fiz essa contabilidade aqui, você já deve ter ouvido, e existe uma grande possibilidade de o Moro ser considerado suspeito para julgar o Lula. Isso já mostra, já muda a face do Brasil. A ONU vai proferir a decisão dela de qualquer jeito, ela não vai suspender
o anúncio da sua decisão, porque o Brasil tomou essa decisão, mas a decisão da ONU, que é muito provável, conforme diz essa matéria sobre a qual eu informei você, a ONU, quando tomar essa decisão de que o sistema de justiça brasileiro errou no caso do Lula, e que o juiz que condenou o Lula duas vezes, uma diretamente e outra por tabela, o Sérgio Moro, é suspeito para investigá-lo. Essa decisão sendo tomada, se o juiz já tiver sido considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, ora, parabéns para o Brasil. Primeiro, que nós vamos mostrar ao mundo que nosso sistema de justiça pode até ter alguns percalços, mas no fim das contas funciona. Em segundo lugar, a gente vai estar fazendo justiça. Então, não se trata nem apenas do interesse na imagem do Brasil, que eu acho que é de todos nós, porque a imagem do Brasil depende do sucesso do Brasil neste mundo em que ele está, neste planeta. Ora, se você vive neste país, você quer que esse país tenha sucesso. Se você não quer, eu já conheci pessoas que não gostam de ver o país triunfar, pregam o fracasso do país, são as maiores detratoras do seu próprio país, não no que diz respeito a dizer a constatar as coisas que estão erradas, mas no que diz respeito às possibilidades do país de sobrepujar as suas dificuldades. Então, eu acho que esse é um comportamento que o nosso querido ex-presidente Lula ele sempre qualificou como complexo de vira-lata. Pessoal, o Brasil é um grande país, é uma das maiores economias do mundo, tem recursos naturais, tem uma infraestrutura bastante razoável, que existe perto de outros países que tem por aí no mundo, fora que as riquezas naturais são mesmo muito grandes, a nossa diversidade cultural, tudo. Agora a gente vê até o nosso cinema conseguindo produzir um documento épico, que é essa democracia em vertigem, pode se tornar um dos maiores feitos do cinema brasileiro e do cinema mundial, ao retratar de uma forma intimista o processo que acontece aqui nesse país desde o advento da República. Né? O Brasil, a República Brasileira nasceu de um golpe de Estado e o golpismo atravessou o século XX, entrou no século XXI e permanece até o momento, golpismo, autoritarismo. Então, os problemas do Brasil são basicamente políticos. Se nós resolvermos esse problema político, se nós fizermos com que o brasileiro pense um pouco ao votar, pessoal, ninguém segura o Brasil. O problema é que as pessoas, por falta, inclusive, de instrução, e algumas pessoas, por falta voluntária de instrução, porque eu perdoo as pessoas que não têm instrução, que não têm ilustração, porque não tiveram chance, mas tem gente que tem chance e prefere acompanhar besteira, ficar dando bola fofoca de WhatsApp, não se informa sobre a história do país, não lê tratados sobre a história da humanidade, que podem mostrar o que é que está acontecendo no Brasil, como, por exemplo, a ascensão do nazifascismo na Alemanha dos anos 1920, 1930. Tá? Então, a gente tem aqui a possibilidade, sim, de melhorar esse país se a gente fizer o povo votar certo. Como é que você faz o povo votar certo? É através da comunicação. Né? Eu lia hoje pela manhã o jornal Folha de São Paulo, na coluna de leitores. Saiu uma notícia ontem de que o Luciano Huck superou o Bolsonaro na internet. E aí, na coluna dos leitores desse jornal, um monte de gente dizendo, mas o Huck é muito bom mesmo, e ele supera, ele é mais jovem, e ele é carismático, e não sei o quê, tem que votar nele.
E aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, mas é assim que as pessoas tomam, nesse país, a decisão de em quem eles vão votar? Eu vou falar para vocês, por exemplo, como é num país que vive a minha filha do meio. Ela vive há uns 10 anos na Austrália. Eu tenho amigos que vivem em países como Canadá, Finlândia, Suécia. O programa de governo dos políticos é enviado para sua residência. O currículo dos políticos é enviado para sua residência e as pessoas vão fazer um estudo daquele material que estão recebendo. Evidentemente que vão vê-lo falar ao vivo, na televisão e tal, mas as pessoas vão procurar fatos concretos sobre aquele político. Elas têm como parte do dever de cidadania delas tomar uma decisão eleitoral consubstanciada em fatos. Uma decisão eleitoral baseada não em achismo, não que ele é bom em rede social, eu gosto dele. Ele fala em arma, ele faz arminha com a mão, é muito legal, ele xinga homossexual, ele xinga viado, então eu gosto dele, né? Gente, é isso que jogou o Brasil onde está. Porque ele é macho mesmo, ele tem aquilo roxo, ou a mulher dele é bonita, ou ele é bonitão. Ele fala na cara mesmo. Gente, essa pessoa, pensa bem, se você tiver que pegar a sua conta bancária e entregar a uma pessoa para administrar a sua conta bancária para você, você vai fazer isso porque gostou da piada que a pessoa contou, ou você vai procurar saber quem é essa pessoa e só vai dar esse poder a ela se ela for uma pessoa em que você confia muito. Para eleger um político é a mesma coisa. As decisões que as pessoas tomam, as decisões eleitorais, o tipo de decisão eleitoral que nós tomamos no Brasil, minha amiga, meu amigo, é o que causa a situação sempre conflituosa, sempre problemática do país. Todos os problemas econômicos que você pode estar vivendo, eles decorrem de muita gente tomar decisões eleitorais absurdas, estapafúrdias, com base em nada, e também se posicionar do lado errado das coisas. A pessoa que acha que vale a pena violar um processo legal porque é para condenar o meu inimigo, essa pessoa não tem cérebro. Essa pessoa, pelo menos, ela não está usando o cérebro dela. Ela abdicou de usar. Todo mundo tem cérebro, mas algumas pessoas têm um cérebro insuficiente e outras pessoas, elas decidem não usar o seu cérebro. Simplesmente. Não vou pensar nisso, eu vou tomar uma decisão sem pensar, porque é assim que alguém deve decidir sem pensar. Pensa depois, se não der certo, aí a gente vê. Quantas vezes você já não escutou isso? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, é muito importante, para concluir, então, essa live desse sábado, eu acho muito importante que todos nós tomemos uma decisão, sabe? Tomemos uma decisão de sermos positivistas, recomendarmos às outras pessoas que não desistam, dizermos às outras pessoas, olha, tem que falar, tem que ir para a internet, tem que divulgar as coisas, você não pode, de maneira alguma, ficar dizendo que não vai dar certo, que não tem o que fazer, que é melhor desistir, de maneira alguma, nunca faça isso. Em nenhuma situação, não é só com a política, em situação nenhuma da sua vida, porque só existe uma coisa que não tem solução, é a morte. Para o resto, quantos não achavam que o Lula jamais seria solto? Não é verdade? Quantos, durante a ditadura militar, durou
mais de quase um quinto de século, pelo menos. Durou 21 anos a ditadura militar, mais de um quinto de século. Quantas pessoas diziam que a democracia não ia nunca ia voltar? Ah, mas voltou depois de 20 anos. Mas voltou porque as pessoas não desistiram. Porque se você desiste, aí que nada muda mesmo. E aí eu acho que o caso não é tão grave assim, que vai demorar 20 anos. Pelo contrário, eu acho que a situação hoje é muito fácil de ser revertida, basta que todos pressionem, porque o mundo inteiro está pressionando o Brasil. O Brasil é um país grande demais, ele precisa estar conectado com a comunidade internacional, então, cedo ou tarde, essas pessoas vão ter que respeitar o Estado de Direito, e eu acho que a ONU, quando for julgar o Brasil, a minha percepção, se me perguntarem, eu vou dizer, quando a ONU for julgar o Brasil no meio do ano, ela vai estar diante de um fato consumado, porque os processos do Lula, que ela vai mandar anular, já vão ter sido anulados, porque o Supremo Tribunal Federal vai entender, vai tomar a decisão certa e não vai deixar a imagem, não só do Brasil, mas do próprio Poder Judiciário, ir parar na lama diante do mundo. Pessoal, eu quero agradecer muito a todos a atenção e desejar um bom fim de semana para todo mundo.